A luta para retomar a Europa está de volta. A reação finalmente chegou de verdade. Se você é alguém que tem tanto medo da dominação islâmica e acredita que não há esperança, então este vídeo é para você, porque as pessoas estão percebendo e as coisas estão mudando. E isso está começando na Europa. Todos diziam que era questão de tempo. Altas taxas de natalidade, migração em massa e uma dominação cultural já em curso fariam o Ocidente ceder, a Europa se curvar e o Islã herdar o futuro. Sim, é mais ou menos assim que muitos de nós nos sentimos, eu acho. Essa história está desmoronando rapidamente em dados do governo, registros de imigração e pesquisas no centro da fé. Duas barreiras foram erguidas, uma no Ocidente, outra dentro do mundo muçulmano, e a força imparável acabou de bater nas duas. Vamos começar pela Europa, porque as mudanças de política lá são impossíveis de ignorar. E em nenhum lugar a guinada é mais acentuada do que na Suécia, o país que já se autodenominou uma superpotência humanitária. Em 2015, no auge da crise migratória europeia, a Suécia recebeu 162.877 pedidos de asilo em um único ano, o maior número anual desde que o país começou a registrar esses dados. Bem, não faça. Não faça isso se for seu país. Péssima ideia. O sistema sobrecarregou e a integração parou. Preocupações com violência de gangues e bairros segregados geraram um debate nacional antes considerado sensível demais. Por anos, a elite sueca considerou críticas ao modelo de migração quase um tabu. Muitos países ainda fazem isso. Mas lembre-se, há 5 anos, se você dissesse algumas das coisas que falamos hoje, além de ser preso, seria visto como o maior racista islamofóbico do mundo. Agora, falar sobre problemas reais está quase normal, o que já é uma grande mudança que acho que não valorizamos o suficiente. Qualquer pessoa que levantasse preocupações sobre integração, comunidades paralelas ou o custo a longo prazo do estado de bem-estar social corria o risco de ser rotulada como extremista. Então, os dados alcançaram a realidade. Bairros em Estocolmo, Malmö e Gotemburgo concentraram imigrantes com desemprego 2 a 3 vezes maior que a média nacional. A polícia passou a identificar áreas vulneráveis devido ao aumento da violência, levando a Suécia a ter uma das maiores taxas de homicídios por arma de fogo per capita da Europa. Se você traz pessoas do terceiro mundo, terá terceiro mundo. Algo tinha que mudar. Em 2022, o Acordo de Tidã mudou tudo. Uma coalizão de centro-direita apoiada pelos democratas suecos, partido antes intocável por 20 anos, tomou uma decisão antes impensável há uma década. Eles pretendiam limitar os direitos de asilo ao mínimo permitido pela legislação da União Europeia e internacional. Como isso simplesmente não é senso comum? Eu não consigo entender. E, declarado abertamente, era para tornar a Suécia pouco atraente para novos imigrantes. Funcionou. Em 2024, os pedidos preliminares de asilo caíram para 9.645, 23% a menos que o ano anterior e o menor nível desde meados dos anos 1980. Em 2025, o número caiu ainda mais para 6.737. Se o país não for atrativo, as pessoas não vão querer ir para lá. É estranho que isso não seja senso comum. Muitos comentam sobre a necessidade de retirar cidadãos e tomar medidas extremas, o que talvez seja necessário. Mas o fato dessas pessoas virem porque o dinheiro dos seus impostos torna tudo tão confortável para elas, significa que o primeiro passo é simplesmente tornar isso menos confortável. É apenas senso comum. Veja o que os dados mostram. Os números mostram só parte da história. A mudança real está na estrutura legal. Um regulamento de março de 2025 encerrou o sistema EBO, que permitia aos solicitantes de asilo escolherem onde se hospedar. Autoridades afirmaram que isso ajudava a criar sociedades paralelas e segregadas. Agora, a ajuda depende de permanecer em centros estatais. Proibições de reentrada para rejeitados aumentaram de 1 para 5 anos. A rota que permitia a solicitantes de asilo rejeitados obter permissões de trabalho e ficar foi abolida em abril de 2025, destaque para o subsídio de repatriação. O governo sueco sugeriu elevar o valor para 350 mil coroas suecas por pessoa, cerca de 38 mil dólares, a partir de 2026 contra 10 mil coroas por adulto antes. Um aumento de 35 vezes. A conta é simples. A Suécia oferece altos incentivos para que imigrantes partam voluntariamente, em vez de travar batalhas de integração pelos próximos 40 anos. Não faria mais sentido, já que vão usar seu dinheiro de impostos? Esse dinheiro deveria servir para convencê-los a ir para outro lugar, não para mantê-los em hotéis que você gostaria de hospedar. É um sistema muito simples, você não precisa literalmente pegá-los e jogá-los para fora. Você também pode oferecer incentivos, isso não vai funcionar em todos os lugares. Isso não vai funcionar em sociedades que já estão muito perdidas, mas talvez em países que estão começando a se sentir um pouco desconfortáveis, quem sabe. Esta já não é mais a Suécia de 2015, mas a Suécia é só o ato de abertura, porque a Dinamarca foi mais longe do que qualquer outro país da Europa. Sob a liderança da primeira-ministra Mette Frederiksen e dos social-democratas, a Dinamarca adotou o que o próprio governo descreve como uma política de zero refugiados. E os números confirmam esse discurso. Em 2024, a Dinamarca concedeu asilo a só 864 pessoas, o menor número em mais de 40 anos, exceto em 2020, quando os lockdowns da Covid fecharam as fronteiras. Segundo o Ministério do Interior britânico, as políticas da Dinamarca reduziram os pedidos de asilo ao menor nível em 40 anos e removeram 95% dos rejeitados. 4 pedidos de asilo para cada 10 mil pessoas em 2024.
No Reino Unido, foram 16. O fator de dissuasão funciona. E o que poucos fora da Escandinávia entendem é uma ação de um governo de centro-esquerda. Vê esse arranhão? Um governo social-democrata. Isso é realmente incrivelmente fascinante. Isso é incrivelmente interessante para mim, porque não é apenas um problema da direita. Esse é um problema que as pessoas estão vendo em todo lugar como algo que precisa ser resolvido, certo? Isso simplesmente faz sentido. Uma primeira-ministra social-democrata da tradição que criou o estado de bem-estar dinamarquês agora lidera o regime migratório mais restritivo da UE. Frederiksen defende isso de forma direta em entrevistas. Ela afirma que o modelo de bem-estar social dinamarquês não resiste à migração descontrolada. Os pobres sofrem mais com integração ruim, escolas lotadas, violência de gangues e bairros com pouca autoridade estatal. Em entrevista à Newsweek, em meados de 2025, ela afirmou que não é um direito humano entrar na Dinamarca, cometer estupro e ficar. Essa é uma primeira-ministra em exercício de uma social-democracia nórdica em 2025. Loucura, loucura, loucura. O arcabouço de Frederiksen vai além da retórica e se baseia no que o sistema dinamarquês chama de doutrina da temporalidade. Pela lei, o status de refugiado é temporário, podendo ser revisto e revogado, não levando mais à residência permanente. Quando o país de origem é considerado seguro, a residência pode ser retirada, mesmo de quem viveu anos na Dinamarca, aprendeu o idioma e construiu a vida lá. O caso mais claro foi o da Síria. Eu adoro isso. Eu adoro isso porque acho que as pessoas acreditam que uma vez que entram em um país têm o direito de ter o que quiserem. Mas aqui a Dinamarca está dizendo não, você vai ter que provar. Você vai ter que provar que merece isso. E se você provar que não merece, isso pode ser revogado. Esse é um pensamento muito, muito, muito simples, não é? Vamos colocar assim: você cresceu nos Estados Unidos, é cidadã americana e merece liberdade, mas ao cometer um crime, pode ser presa e perder essa liberdade. Liberdade não é apenas um direito, é preciso demonstrar que pode mantê-la. Para imigrantes, isso é diferente. Eles entram em um país e, se agirem como criminosos, isso não é tirado deles. Isso é loucura para mim. Após a queda de Bashar al-Assad, no fim de 2024, a Dinamarca começou a revogar a residência de refugiados sírios de regiões consideradas seguras, como Damasco e Homs. Alguns sírios dinamarqueses começaram a considerar se deveriam retornar voluntariamente, com o governo oferecendo subsídios de repatriação de cerca de 38 mil dólares americanos por pessoa para facilitar a saída. Milhares de refugiados na Dinamarca vivem em constante incerteza. Destaca-se o pacote dos guetos de 2018 chamado Uma Dinamarca Sem Sociedades Paralelas. Ele foca bairros onde imigrantes não ocidentais e descendentes são mais de 50% da população, com alta criminalidade, baixa escolaridade e renda inferior à média nacional. O fato de, em alguns lugares da Dinamarca, os migrantes serem mais de 50% é um número absurdo sobre o qual falamos casualmente, mas não deveria ser assim. Após a designação de uma área, o Estado pode demolir habitações sociais para alterar a demografia. O ponto mais polêmico é o destino das crianças. Crianças pequenas nessas áreas, a partir de 1 ano de idade, devem frequentar creches baseadas na língua dinamarquesa e em valores dinamarqueses por pelo menos 25 horas por semana. Uau! Se as famílias não cumprirem, elas perdem os benefícios por filho. E a partir de 2025, refugiados que recebem benefícios enfrentarão uma obrigação de trabalho semanal de 37 horas, incluindo estágios obrigatórios e treinamento em língua. Isso é assimilação forçada, respaldada por todo o peso econômico do Estado. Se a Suécia dá meia volta, a Dinamarca é uma barreira. Ao sul, a Alemanha torna tudo mais difícil. Posso só dizer que isso me dá tanta esperança, mas alguém sente alívio ao ver que há países fazendo a coisa certa agora? Reconheço que a situação dos migrantes e do Islã na Dinamarca não é boa. Isso não resolveu o problema, mas pelo menos é algum tipo de caminho para uma solução melhor, certo? A França não só reforçou fronteiras, mas também agiu contra a infraestrutura ideológica interna. Em 5 de novembro de 2025, o ministro do Interior da Alemanha, Alexander Dobrindt, proibiu a Muslim Interactive. Autoridades invadiram 7 locais em Hamburgo antes do amanhecer e mais 12 em Berlim e Hesse. Bens foram apreendidos e sites derrubados. O grupo, criado em 2020, tinha forte presença nas redes, milhares de seguidores no TikTok e YouTube, e reuniu 1.000 apoiadores em manifestação em Hamburgo no início de 2024 com cartazes. O califado é a solução. Dobrindt não se desculpou. Responderemos com todo o rigor da lei, disse ele, a qualquer um que clame agressivamente por um califado em nossas ruas, incite o ódio contra o Estado de Israel e os judeus de maneira intolerável e despreze os direitos das mulheres e das minorias. O ministro do Interior de Hamburgo chamou isso de golpe contra o islamismo moderno do TikTok. Isso ocorreu pouco mais de um ano após o ex-ministro do Interior de Berlim banir o Islamische Zentrum Hamburg em julho de 2024 por alegados vínculos com o líder supremo do Irã e apoio ao Hezbollah. O ISH, que mantinha a Mesquita Azul nas margens do lago Outer Uster, era vigiado pela inteligência alemã há anos. As autoridades apreenderam evidências de que o grupo estava operando, segundo suas palavras, de maneira altamente conspiratória, usando fachadas beneficentes para canalizar influência e ideologia para as comunidades muçulmanas alemãs. 2 proibições, 2 organizações desmanteladas, ambas visando estruturas que, segundo o Ministério do Interior alemão, buscavam criar inimigos permanentes da Constituição.
Esta é a parte que redefiniu silenciosamente a abordagem alemã. As proibições não foram reações a atos específicos de terrorismo, foram preventivas. O que alguns estudiosos do direito agora chamam de atuação preventiva antes do crime. As autoridades alemãs não estão mais esperando que organizações radicais cometam violência. Eles estão desmantelando estruturas cujos objetivos declarados, segundo a interpretação do governo, minam a própria ordem constitucional. Posso dizer, por mais que eu goste do fato de que a Alemanha está fazendo isso porque isso é importante, a Alemanha ainda tem um longo caminho a percorrer. E embora este vídeo esteja passando a impressão de que tudo está melhorando porque está nos mostrando coisas positivas, é também o que a mídia faz ao contrário. Ela aponta aspectos negativos e afirma que tudo está desmoronando, mesmo sem ser verdade. A Alemanha não está tão bem. A França também não está. E o fato de eles estarem proibindo e pensando nas coisas de forma preventiva é um bom sinal na direção certa, mas ainda não é uma solução completa. O que é interessante nisso, porém, é o lembrete de que, enquanto estamos constantemente ouvindo que não há nada que possamos fazer e que a única resposta para a migração ilegal é ou violência extrema ou simplesmente aceitar, você precisa lembrar que existe um meio termo. Que se você tiver as pessoas certas no governo, e é por isso que é animador que Keir Starmer tenha sido removido, quando você tem as pessoas certas no governo tomando boas decisões, então existem ações que podem ser tomadas para recuar. Você precisa eleger pessoas inteligentes. Não se trata de esquerda ou direita na Suécia ou Dinamarca. Lá, o governo é de esquerda, mas esse tema costuma ser mais debatido pela direita. Não tem nada a ver com sua filiação política. Tem a ver com pessoas que estão dispostas a, de fato, olhar para a verdade e reagir. E se você tem um governo forte, então você pode realmente defender seus cidadãos. Essa é a nossa responsabilidade. Escolher pessoas que realmente vão lá e fazem a diferença. Porque você pode fazer a diferença, você pode mudar as coisas e pode, de certa forma, desincentivar isso em certa medida. Tara, não vai existir uma realidade em que você salve a Europa apenas desincentivando ou oferecendo incentivos para sair. Isso não vai acontecer. Vai ser necessário ter respostas mais intensas. No entanto, é um passo na direção certa. Obrigada pela sua atenção a esse assunto.